queria expandir-me a nível profissional. Sim, sim. Mas quando cheguei a Luanda, eu comecei a ler livros. Eu não sabia de autodesenvolvimento, nem sequer utilizava o termo na altura. Ok. Então, eu comecei a estudar vários autores e aí está. E deixo um apelo. As pessoas com quem nós convivemos têm uma influência bem direta sobre nós. E graças a Deus, Deus colocou pessoas que já estavam mentalmente mais evoluídas. Amores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos àquele que é o meu, é o vosso, Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes, o melhor programa de saúde mental a nível da Angola. Estamos assim, não estamos mais a falar Benguela, estamos mesmo a falar Angola. Aos todos os nossos ouvintes da Rádio Benguela, sejam todos bem-vindos. Eu sei que nesse exato momento o papá, a mamã, está assim sentada na sala, no quintal, não é? Porque está calor a ouvir o nosso programa. Olha, eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. E se não foi, deixa eu lhe contar um segredo. Amanhã vai ser muito bom, pode ter a certeza. Um beijinho aqui muito grande a todas aquelas pessoas que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. Vocês sabem que esse programa, além de passar na Rádio Benguela, ele também está no nosso canal do YouTube, Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Então, tudo que vocês ouvem por aqui, podem ir ver também no nosso canal. Então, isso é um combinado. E, por favor, quando vocês vêm, põem gosto, comentem alguma coisa, partilhem com vossos amigos, para todo mundo ter conhecimento. Isso é um trato que vamos aqui fazer. Esse programa está a ser patrocinado pela Chombela Psique, pela Kimonas Construções, que é as empresas que tomam conta para que todas as quintas-feiras às 19 horas nós tenhamos um convidado mais do que especial. Muitas das vezes a virem de outras províncias, nós estamos assim, para estarem conosco e falar sobre algum tema, partilhando então essa maravilha que é falar sobre saúde mental e sobre os comportamentos, não é? A nível também de transtornos psicológicos. Vos dizer que essa semana foi o Dia da África, então um bem-aja a todos nós que somos africanos. E antes de eu entrar para o nosso tema e também apresentar a nossa convidada, eu tenho que vos dizer que o Mente Sã vai fazer um ano. Oh, meu Deus! Eu estou muito feliz. Ó, Guga, podias ter posto assim um bocadinho de palmas. Vamos fazer um ano a próxima semana, vamos ter novidade, vamos ter um programa mais do que especial. Eu vou vos deixar com música e já eu volto para vos contar mais sobre esse programa especial. Isso é um até já. Estamos de volta, acabamos de ouvir Sara Tavares. Oh, música gostosa! Nós estávamos aqui a acompanhar, a mexer os nossos corpinhos e espero que vocês em casa tenham se deleitado a ouvir essa música muito prazerosa que dá vontade de mexer assim o corpinho. Bem, eu estava a vos contar que nós vamos ter o nosso primeiro aniversário. E vamos sair um pouco das cabines, vamos para um sítio especial, vamos gravar o nosso programa e posso já dizer aqui, em um dos hotéis aqui da nossa cidade de Benguela, no Flow Hotel, com convidados mais do que especiais. Então fiquem atentos, fiquem ligados, que nós vamos então ter um programa muito bom, muito gostoso, que vai falar um bocadinho sobre a trajetória do Mente Sã durante este um ano. E eu vou ser entrevistada por uma das minhas colegas aqui da rádio. Eu vou sair das vestes de apresentadora e vou ser entrevistada. Então fiquem todos ligados. A próxima quinta-feira vamos ter um programa mais do que especial, o programa de aniversário do Mente Sã Corpo São. Não podemos esquecer também de deixar aqui o nosso recado da terceira edição da Feira de Saúde Mental. Sim, Benguela vai receber mais uma vez esta feira, onde vamos ter vários profissionais vindo de Luanda, vindo de Malange, daqui de Benguela, onde vão estar conosco e vão oferecer serviços gratuitos, consultas de clínica geral, psicologia, terapias. Olha, mais do que uma prenda como essa que a Chombela faz 4 anos e está a oferecer
aos nossos cidadãos de Benguela consultas gratuitas, eu acho que não há. Graças a Deus estamos a contar com o apoio de muitas empresas, o nosso muito obrigada. Estamos a contar com o apoio também do Governo Provincial de Benguela, muito obrigada por todo o apoio. Ontem tivemos com o Soba, já ali do bairro do Cotel, e estamos felizes porque a população está a nos receber e com certeza vocês vão gostar muito da feira que nós estamos a preparar com muito amor, com muito carinho para vocês. Bem, sem mais perca de tempos, eu vou diretamente àquilo que é o nosso assunto. Estamos aqui a dar os primeiros passos para conversar com ela, que é uma das nossas representantes a nível nacional. Antes eu vou dizer o que é que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre o autodesenvolvimento, como a prática de investir em nós muda a nossa vida. Sim, a nossa convidada tem autoridade para falar sobre esse tema na primeira pessoa e ela já vai nos contar porquê. Érica Lopes, natural de Benguela, onde viveu toda a sua infância e toda a sua adolescência, iniciou a sua carreira como assistente administrativa na área de recursos humanos. É licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior Politécnico de Benguela e acumula há 10 anos uma experiência profissional nessa área. Atua em setores como banca, ou já atuou como banca, auditoria interna, gestão de organizações de empresas. Érica, empreendedora também, nos ramos de imobiliário, gestão e organização de empresas, desenvolveu e desenvolvimento pessoal e profissional. Destacou-se como formadora, palestrante e escritora. Nós temos uma escritora aqui sentada hoje. Ela é autora do livro Autoestima Inabalável. Um livro que eu não li ainda, vou ter a oportunidade de ler, mas pelos meus amigos que já leram, e também são amigos dela, confirmaram que é um livro fantástico. Possui formações em terapias holística, reprogramação mental e emocional, física quântica, autodidata, é isso, doutora? De sistema de gestão e qualidade de seguro nas normas, que tem aqui um monte de números que eu não vou conseguir ler, que ela depois vai explicar o que é. Para terminar, a minha convidada é autodidata e investigadora nas áreas da neurociência, física quântica e desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Seja bem-vinda, Érica Lopes. Obrigada, doutora Ana. É um prazer estar na minha terra. Sim, senhora. Na minha Benguela. Que te amo muito. É verdade. Bem, com uma equipa fantástica. Obrigada. Sou sempre muito bem recebida. Eu adoro. Eu sei que tu agora estás na capital, estás lá. Eu sei que é necessário a gente sair um pouco do nosso conforto, mas já vais nos contar mais sobre isso. Mas eu queria... Tem uma pergunta que os meus convidados não passam sem responder essa primeira pergunta. Para ti, o que é ter mente sã e o corpo são? Ui! Essa é uma pergunta obrigatória aqui. É uma pergunta muito boa. Sim, o que é ter um corpo sã e uma mente sã? Uma mente sã é quando nós temos os nossos processos mentais, ou seja, os nossos 60 mil pensamentos que a neurociência diz que nós temos por dia, eles são maioritariamente positivos, ou seja, quando nós temos a nossa mente como nossa maior aliada. Isso significa que nós temos a nossa mente a produzir, forma de falar, o tempo todo, ou na maior parte do tempo, pensamentos positivos, construtivos. É quando nós temos uma comunicação interna, um autodiálogo interno positivo. Isto, para mim, é o início de uma mente sã, é o início de uma saúde mental. Sim, senhora. Positiva. Aí vem a minha próxima questão. Quando eu estava a ler o teu histórico, confesso que a fazer as questões e tudo mais, eu disse, eu tenho que lhe perguntar, em que momento da tua vida é que tu olhaste e paraste e disseste, não, eu tenho que começar a entender mais sobre mim. Eu tenho que ir buscar o autodesenvolvimento, mas eu acredito, se calhar não foi essa palavra que te surgiu. Como é que tu entras nessa história? E o que me chamou mais a atenção, física quântica, programação, terapia holística, conta-nos um bocadinho como é que foi essa tua trajetória até agora.
Bem, eu quando saí de Benguela Ok. para Luanda foi com o intuito de mudar a nível profissional. Eu queria expandir-me a nível profissional. Sim, senhor. Mas quando cheguei a Luanda, eu comecei a ler livros. Eu não sabia de autodesenvolvimento, nem sequer utilizava o termo na altura. Ok. Então, eu comecei a estudar vários autores e aí está. E deixo um apelo. As pessoas com quem nós convivemos têm uma influência bem direta sobre nós. Sim, E senhor. graças a Deus, Deus Uhum. colocou pessoas que já estavam mentalmente mais evoluídas, que já Ok. liam de física quântica, já liam sobre espiritualidade e neurociência. Então, essas pessoas que eu fui conhecendo e convivendo, quando cheguei a Luanda, começaram a partilhar, olha, faz esse curso, lê este livro. Então, eu comecei a perceber coisas sobre mim. E a doutora perguntou quando é que eu realmente percebi que eu precisava mudar, que eu Ok. precisava entrar para esse caminho. Uhum. Quando realmente comecei a adquirir essas informações novas, não é? Eu comecei a interiorizar todas essas informações. Eu disse, opa, eu tenho que mudar aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, essa busca, essa curiosidade de ser mais, de aprender mais, culminou Na física quântica. culminou na física quântica, culminou Ok. nesse processo todo de reestruturação mental, emocional, Só para os espiritual. nossos ouvintes entenderem e também quem nos acompanha pelo YouTube, o que é terapia holística? A terapia holística é uma terapia que integra absolutamente todos os corpos, como assim se diz, todos os corpos do ser humano, porque nós, ok, não vou falar corpos porque as pessoas podem não perceber, todos os aspectos da nossa vida. Sim, senhora. Porque, por exemplo, se pegamos na medicina convencional, Uhum. diz que todas as causas, por exemplo, das doenças são físicas. Não é? Uhum. Mas a terapia holística é um auxiliar da medicina, não é? No sentido de trazer à tona que uma pessoa, para curar-se, precisa olhar para todos os aspectos da sua vida. Então, é o mental, vai trazer o espiritual, vai trazer o emocional, vai trazer o próprio físico, não é? Temos um corpo só, Sim, sim. vai trazer os aspectos mais ligados à consciência. Então, é uma terapia que engloba absolutamente todos os aspectos da pessoa. Por exemplo, uma pessoa com câncer, não é? Vai se tratar absolutamente tudo. Ok. Não é? Vai se tratar a parte Não vai física. tratar só com quimioterapia, mas vai precisar de todo um outro aparato que é para Exatamente, sim. Sim. chegar a... Então vocês não descartam, em hipótese alguma, a medicina convencional. Não. Vocês trabalham como se fossem como nós, né? Auxiliando. Exatamente. Sim, E senhora. este é o aspecto positivo e para mim é dos melhores aspectos da evolução. A evolução é integrativa. Além de ser adaptativa, é puramente integrativa. Não exclui nada. E a física quântica também, por acaso, não exclui. Por isso que eu gosto tanto, porque não exclui. Então, a terapia holística, a medicina integrativa, vem como um auxiliar da medicina. Por exemplo, uma pessoa está doente. Não vamos só olhar para o físico. É importante, temos um corpo só, então vamos tratar, vamos ao médico, pedir a orientação do médico, mas vamos buscar outros aspectos. Que nem o nosso programa. Mente e corpo. Mente Andam e corpo, sempre juntos. é verdade, Eu estou sempre. sempre a vos dizer, tivemos que chamar uma terapeuta que é para vocês entenderem. Bem, olha, tocaste num ponto que eu falo e a maioria dos meus convidados fala sobre isso, que é as mesas que a gente se senta. Tu foste muito influenciada com o novo meio, com o novo ciclo que te recebeu e isso fez com que te tornasses as pessoas ou a pessoa que tu és hoje. Tens alguma referência sobre a minha mentora fala muito sobre isso, então eu repito toda hora. Sim. Que é, nós temos que ter cuidado com as mesas que a gente se senta. Qual é a influência que isso tem na nossa vida? Antes de eu entrar já aqui numas outras questões, queria terminar só essa frase, porque eu acho muito importante. Quem anda conosco pode sim definir o nosso sucesso e o nosso fracasso. Exato. Doutora, se podemos resumir o ser humano, podemos resumir em apenas 2 palavras. Ok. Ser social e ser emocional. Yeah. São 2 pontos. Então, nós somos seres sociais, estamos cá, ou seja, Deus colocou-nos todos, né? Vivemos em conjunto, somos mais de 7 bilhões de pessoas. Isto não é por acaso.
não é? Então, as mesas em que nos sentamos, as pessoas com quem convivemos têm uma influência direta sobre nós. Por exemplo, não adianta, vou reprogramar meus pensamentos, vou fazer terapia, vou querer ter mente sã, vou exercitar-me se as mesas em que me sento são mesas que trazem aspectos completamente diferentes. É de crítica, é de julgamento, é de vitimização, é de lamúrias. Não adianta. Eu quero evoluir, mas estou sentada numa mesa que só lamentam, só criticam, só julgam. Eu estou numa fase que estou a fugir dessas mesas. Não me vem, eu até bloqueio. Então, não consigo mais. Isso também tem muito a ver com a mente sã, porque o ambiente psicológico em que nós estamos, em que nós frequentamos, familiar, empresarial, social, afetivo, não é? Tem um impacto muito direto sobre nós e diz muito sobre a nossa saúde mental e diz muito sobre a nossa mente sã. Isso aqui devia nos dar 2 horas. O que é autodesenvolvimento? É uma palavra ou uma afirmação que hoje se usa muito, dá-se muita palestra, fala-se muito sobre isso. Na tua opinião, Érica, nos conta qual é a tua visão sobre o autodesenvolvimento, que é o símbolo do nosso tema hoje. Eu, quando dou as minhas palestras, eu gosto de trazer uma brincadeira. Okay. Se formos rapidamente ao dicionário e pegamos só a palavra auto, eu gosto de trazer essa temática para as pessoas perceberem bem. Sim, senhor. O auto significa a ti próprio, de ti próprio, por si mesmo, por si próprio. Né? Então, se pegamos na palavra desenvolvimento, vamos ver que a gramática traz ali algumas palavras, como ampliar, contribuir, crescer. Então, se pegamos, vamos juntar. Sim, sim. Não é? E vamos criar aqui uma pequena definição. Então, podemos dizer que é a capacidade que eu, como ser humano, como mulher, como homem, tenho de expandir ou ampliar a mim própria. E aí está. Mas em quê? Em que sentido? Em todos os aspectos. Porque a evolução deve ser em todos os aspectos. Ela dá-se a todos os níveis. Então, é a capacidade que eu tenho de expandir ou ampliar a mim próprio. A nível mental, a nível emocional, a nível financeiro, espiritual, a nível físico, corpo sã. Exatamente. Então, em todos os aspectos, aí nós podemos considerar ou definir o autodesenvolvimento. E mais, essa capacidade de ampliar ou expandir a mim própria tem de ser diária e contínua. Diária porque a nossa vida são os nossos dias em miniatura. Não é? Deus dá-nos 24 horas, ok, agora viveram 24 horas, vou dar-vos mais 24 e assim sucessivamente. Então, é nessas 24 horas que eu decido em que formato, em que nível eu vou investir em mim. E contínuo, porque nós não sabemos quando é que vamos morrer, quando é que a nossa vida vai terminar. Então, para todos os efeitos, é infinito, é contínuo. Aí vem, provavelmente, algum ouvinte está a ouvir nós a conversarmos sobre o autodesenvolvimento, a tua explicação, que é a capacidade que cada um de nós tem de se desenvolver, de se reiniciar, de amadurecer. Isso não é natural do ser humano, não deve, ou todo mundo não cresce, nasce, cresce e tem que obrigatoriamente evoluir. Por que todos não têm esse autodesenvolvimento? E alguns têm que procurar ou têm que criar? É uma excelente pergunta, doutora. E isso revela muito o nível de evolução em que o planeta Terra está. A evolução, para mim, e para aquilo, para as coisas que eu estudo, as pessoas que eu sigo, a evolução é o imperativo do universo. Nós estamos cá para evoluir. E até eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o propósito. O meu propósito não é transformar ninguém, é transformar a mim próprio. Então, a evolução em si é o imperativo do universo. Porém, nós temos algo que se chama livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de decidir aquilo que queremos ou não. E por ego, nós dificilmente vamos entrar para essa via de livre e espontânea vontade. Porque senão estaríamos todos muito bem evoluídos, né? Penso eu. O mundo estaria muito melhor. Estaríamos melhor. Então, a evolução sim. É sim, no frigir dos ovos é sim o aspecto primordial do universo, mas nós vivemos na contramão do universo. Nós não procuramos a evolução propriamente. Então, como é que acontece? Como nós não nos dispomos a evoluir, de livre e espontânea vontade, o universo obriga-nos a evoluir. Através de quê? De uma doença, de uma separação, um divórcio,
uma demissão, etc, etc. Né? São vários aspectos. Então, nós temos duas formas de evoluir. O que a doutora disse que é a evolução natural, que devia ser a evolução natural e normal, que é pelo amor, pela alegria, pela gratidão. Yeah. Mas nós, pelo ego que temos, pela nossa capacidade de livre-arbítrio, nós queremos viver da maneira que queremos viver. E queremos evoluir pela dor. Sim. Pronto. Olha, agora lembrei-me um vídeo que eu vi no YouTube de uma mãe que estava a falar isso para a filha. E ela dizia, olha, eu te amo tanto, tu és tão importante para mim, que eu quero te ensinar dentro de casa, porque eu sei que se tu saís daqui e ires aprender com a vida, ela vai te ensinar de uma maneira tão dolorosa, que eu não quero que tu aprendas dessa forma. E é mais ou menos isso que está acontecendo então conosco. Nós estamos a ter que aprender de forma dolorosa. Ai, que triste. Por que estamos assim? Vamos lá melhorar. Não precisávamos evoluir E tanto pela olha, dor. querendo ou não, é a minha próxima pergunta. Por que nós temos tanto medo de olhar para dentro de nós? De onde é que vem esse medo de autoanalisar, de retificar o que está mal, de dizer, tu não és boa pessoa nesse sentido, tu tens que mudar. Por que nós temos tanto medo disso? Porque é assustador. Ok. É assustador e mais do que isso. Pode ser assustador e nós ainda assim vamos lá. A grande questão é que olhar para dentro de nós implica algo, implica ação, implica movimento, implica mudança efetiva. Então nós criamos tantas máscaras às vezes, criamos status, criamos N máscaras, não é? Para obscurecer ou tapar, entre aspas, não é? Aquele vazio que está dentro de nós, que chega a um ponto, ou seja, nós criamos uma realidade, geralmente uma realidade tão fictícia, mas tão fictícia, que chegas a um ponto tu vais dizer, eu já criei tudo isso, eu já disse às pessoas que eu sou porque tenho, eu já disse às pessoas que eu sou porque faço, eu já disse às pessoas que eu sou. Então, para que eu vou olhar para dentro de mim e mudar? Isso vai requerer mudança. Eu vou precisar dizer às pessoas que eu afinal sou uma mentirosa ou um mentiroso. Eu afinal não sou uma pessoa com uma autoestima inabalável. Eu sou uma pessoa cheia de inseguranças, cheia de feridas emocionais, cheia de traumas. Então, olhar para dentro de nós é uma grande responsabilidade, porque tu não podes olhar e ver que tens traumas de infâncias, tens lacunas emocionais, tens feridas emocionais, foste agredida de todas as formas e deixar assim, porque esses aspectos não são estáticos, não ficam ali guardados, né? Fala-se muito de ativação de gatilhos. Exato. Então, é mais fácil eu criar uma realidade fictícia no mundo exterior, não é? Para obscurecer ou tapar aquilo que eu tenho internamente, do que olhar para aquilo diretamente e ter de agir e enfrentar. Então, a maior parte das pessoas não olha e não faz esse trabalho porque é realmente muito desafiante. É realmente... E eu digo por experiência própria. Eu fiz N terapias, eu descobri coisas sobre mim que... Eu disse, eu não acredito que eu tenho isso. E nem sabias que estava aí guardada. É sério, e um conjunto de experiências, um conjunto de memórias que a nossa mente subconsciente arquiva, que nós vamos ter acesso às vezes em terapia, em estado inconsciente. Sim. E tu ficas estupefacta. É sério, eu cheguei em alguns pontos, em algumas sessões de terapia, e eu disse, ou eu não acredito, não tenho isso, não acredito. Então é mesmo muito desafiante, muito mesmo. Sim, o trauma, infelizmente, o trauma é uma das caixinhas do nosso cérebro que ele guarda e ele tem uma capacidade de guardar muito bem. Os meus pacientes, eu tenho sempre a paciência de quando estou a atender ele explicar, olha, o nosso cérebro é como se fosse um armário que ele tem inúmeras gavetas. Verdade. Ele tem a memória de curto prazo, tem a memória de médio prazo e tem a memória de longo prazo. E os traumas, normalmente, eles gostam de ser guardados na memória de longo prazo. Verdade. Então, às vezes, a gente nem sabe que eles estão aí, conforme disseste agora, mas quando em terapias e quando, principalmente, dependendo do tipo de terapia que estamos a fazer, a gente consegue ativar, então, e normalmente é um choro que não acaba mais, é um momento doloroso, mas ao mesmo tempo que alivia, porque a pessoa vive essa dor,
mas ao mesmo tempo que está a viver essa dor, ela está a curar-se a si mesmo. Por que é tão difícil entendermos que a cura é melhor só para nós? Porque a maioria dessas pessoas e dos traumas que a gente acaba, e quem não consegue principalmente olhar para si mesmo e fazer o autodesenvolvimento, eu acho que na maioria dos casos é falta de perdão, é trauma também de vida. Por que é tão difícil nós entendermos e nos cuidarmos de nós mesmos? Além desse medo. Porque na verdade o medo está aí com a dor, não é? Sim. E se nós entendermos isso que a gente acabou de explicar, que olhar para as nossas próprias dores, a gente vai fazer com que isso melhore. Por que é tão difícil as pessoas perceberem isso? Procurarem um terapeuta e se curarem? Primeiro, é assim, olhando para o nosso contexto, não é? Ok. Primeiro, assim, é que nós ainda achamos que ir ao terapeuta, ir ao psicólogo é treta. História. É conversa para boi dormir e não faz muito sentido e não precisamos. Então, Ok. primeiro eu acreditar. A maior parte das pessoas não acredita que tem tantos traumas, que é internamente muito debilitado, que tem muitas lacunas. A primeira coisa as pessoas não acreditam é por causa do ego. Não, eu não tenho. Eu não tenho uma autoestima negativa. Eu não sou inseguro. Depois Eu você não- vê essa pessoa é super agressiva. Exatamente, eu não sou isso. Eu não tenho complexo de inferioridade. Eu não sou. Então, a maior parte das pessoas, primeiro, nós não acreditamos que essas ferramentas como terapias, como ir a um bom psicólogo, ir a um bom psicanalista, pode realmente ajudar, pode realmente resolver. Segundo, além de nós não acreditarmos, nós não... Como é que eu posso dizer? Nós não queremos olhar, nós vivemos em negação. Esse é o termo. Constante. A maior parte do ser humano vive em negação total. Constante, yeah. Vive em negação. Concordo. Então, é mais fácil, supostamente é mais fácil criarmos essas capas, não é? De justificarmos o ser pelo ter e o fazer. Então eu sou porque tenho, eu sou porque faço, eu sou porque tenho Porque carro, posso. eu sou porque posso. Então, nós justificamos, nós tiramos o ser na pirâmide da identidade pessoal, nós tiramos o ser, nós justificamos pelo fazer e pelo ter. Que horror. Então, nós passamos a fazer porque vivemos em negação. E terceiro, às vezes até acreditamos que as terapias e os psicanalistas Funciona. podem funcionar, temos consciência que vivemos em negação, porém, como isto, como já disse, implica uma ação, implica movimento, não é? Não E o mais desafiante é que é um movimento, é uma ação para a vida toda. Porque o processo de cura é a vida toda. O processo de evolução pessoal, espiritual, emocional é a vida toda. Não existe isso, não. Há aspectos específicos que nós vamos mudar o significado, porque a cura é nada mais do que a mudança do significado. Sim, sim. Porque os eventos não desaparecem, eles continuam ali. Yeah. O que acontece, e fala-se de cura, é a mudança do significado. Não é? Ou seja, aquele significado que antes me atormentava, era dor, Agora é aprendizado. eu agora passo a enxergá-lo como aprendizado. Então, é a carga emocional que altera. A cura é isso, né? E isso é a vida toda. Por quê? Porque a nossa vida, ou seja, todos os dias, a nossa vida é diferente. Todos os dias, o universo, Deus, o que quer que seja, a própria rotina, implica de nós um comportamento, uma atitude, um posicionamento diferente. Nunca somos iguais. Exatamente, os dias são todos diferentes. Isso significa que nós vamos viver experiências ao longo da nossa vida diferentes. Completamente. Algumas vão nos magoar, porque ninguém é de ferro. As pessoas magoam-se ao longo da vida. Mesmo que já tenham passado por um processo de cura e ressignificação, ainda assim vão se magoar em algum momento. Então, a coisa mais desafiante é que se eu entrar para esse processo de libertação, de cura e de evolução, eu estou a assumir um compromisso para a eternidade. É sobre isso. Para a vida toda. E isso é difícil, é mesmo difícil, porque tu tens de deixar muitas coisas de lado. Tens de deixar de ser vítima, tens de deixar de criticar, tens de deixar de arranjar culpados. Tens de trazer a responsabilidade toda para ti. E isso é muito difícil. É aí que vinha a minha próxima questão, porque eu ia te perguntar sobre quais eram os maiores desafios que as pessoas têm em procurar transformação pessoal. Mas falaste sobre esse já. E vem a próxima questão, que era como começar?
deu conta que tem essas questões todas, que tem que aceitar que ele é que é a pessoa errada, que tem que entender que não é sobre os outros, é sobre ti. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e falo muito isso à minha filha. Beijinho, filha, que está a me ouvir agora. Quando ela chega muito frustrada da escola, porque os colegas falaram, os colegas fizeram, e ela está muito chateada, e eu pergunto: tu fizeste? É sobre ti ou é sobre eles? A grande questão, muitas das vezes, na nossa raiva e na nossa dor, é como alguém dizer que chegar aqui e dizer que eu sou feia. Não, é sobre ele. Yeah. Nossos ouvintes, eu sou muito bonita já agora. Sim, eu concordo. Então, conta-nos lá, como começar? Como ver recursos, apoios, quando demos conta que estamos mal, que precisamos desse autodesenvolvimento, qual é o primeiro passo, Érica? O primeiro passo, a doutora já disse, que é aceitar mesmo, não é? Okay. É Eu aceitar. pergunto e respondo, né? Meu Deus. É aceitar. É um grande passo, é um grande divisor de águas. Só o fato de aceitar que é sobre mim também, né? E que os aspectos são todos em mim, que devem ser trabalhados em mim, já é um grande passo. Milhões de pessoas não conseguem fazer isso. E depois da aceitação, é fazer o quê? Tomar consciência. Ok, eu aceitei, mas a minha vida tem quantos aspectos? A minha vida tem X aspectos. Tem mental, emocional, espiritual. Vou fazer uma análise, um check-up, como se fôssemos ao médico. Sim. Vamos ao médico, precisamos fazer um check-up de todos os aspectos, né? Rim, pulmão, etc. Então, a mesma coisa com a nossa mente, com a nossa vida funciona da mesma maneira. Vou fazer um check-up mental sobre os meus resultados. Como é que as coisas estão? Como é que realmente eu estou posicionada? Fazer primeiro uma autoavaliação sincera e racional. E segundo, é buscar uma avaliação. Por que eu sempre sugiro ir para esses dois caminhos? A autoavaliação e a avaliação. Porque a nossa autoavaliação às vezes pode estar imbuída de muitas emoções turvas. Sim. Né? E pode nem sempre ser muito efetiva. Então, vamos pegar uma doutora Ana, que é uma pessoa que às vezes não é muito próxima. É uma profissional dessa área, tem capacidade para opinar, para sugerir. Vou buscar um profissional, vou buscar amigos, pessoas que realmente vão ajudar-me nesse processo de check-up mental. Sim. E depois a ação. Nós às vezes queremos filosofar muito, queremos falar muito, e as coisas são bem mais práticas e bem mais simples, às vezes, na realidade. Criamos um remoinho mental. Damos muitas voltas. Eu costumo dizer que, às vezes, as coisas são mais simples do que nós imaginamos. Então, eu aceito, eu faço uma análise de tudo, tomo consciência de tudo. Depois, não há mais filosofia, é ir para ação, é agir. Ok, eu tenho essa debilidade, como é que eu vou resolver isso? Vou buscar isso, vou pagar aqui o terapeuta, o profissional, o psicólogo, etc. É ação, diária e contínua. É todos os dias tomar a decisão de te tornares uma pessoa melhor. Os ditos 1%, não? São os 1%. É difícil. Todos é clichê, mas é real. É real. Todos os dias você levantar e dizer: eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que valorizar. E aí está um ponto da maturidade emocional que vem com muito trabalho do autodesenvolvimento e de pegar as experiências que Deus coloca na nossa vida e abraçá-las, não é? De maneira extremamente construtiva. É chegarmos ao ponto em que... realmente... Qual foi o ponto que a doutora disse? Sobre... De pegar as nossas ações e levar para a prática? Exatamente. Que é amar, ter que todos os dias amar, ter que perdoar. Sim, a maturidade, o ponto principal do reflexo do autodesenvolvimento, de pegar nas experiências e trazê-las a nível construtivo, é realmente vivermos pelo que tem de ser. Claro, não vamos, como dizem os brasileiros, não vamos militarizar, não vamos ser sérios demais, viver como se a nossa vida fosse um ritual militar, não é por aí. Mas é realmente, ou pelo menos a maior parte das vezes, vivermos pelo que tem de ser. Ok, eu magoei,
o que é que tem de ser? Eu tenho que perdoar. Tem que perdoar, yeah. Eu, Tem que pedir perdão. Sim, eu fiz algo de errado com alguém, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de ir lá, tenho de falar com a pessoa, tenho de pedir desculpa, olhar para os olhos da pessoa. É difícil. O tem de ser, o viver pelo que tem de ser Yeah. e não pelo que quero, Uhum. e não pelos meus caprichos e vontades, é o ponto principal da maturidade emocional, de uma mente sã, que vem, não é? Depois de muito trabalho, de autodesenvolvimento, de refinação intelectual, Uhum. de muito trabalho emocional, de autodesenvolvimento. Mas chega, esse momento chega. Chega, tenho a certeza e graças a Deus as duas mulheres que estão aqui a conversar com vocês estão nesse momento. E eu estou muito feliz por isso, porque conforme eu vou conversando contigo e vais falando, eu fico falando, essa parte aí já check. Olha, Olha, meus amores, nós estamos na Rádio Benguela, aquela que é a melhor rádio da nossa cidade capital. Esse é o vosso e o nosso programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Estamos exatamente às 19h44 no ar já. Daqui a pouco estamos no finalzinho já. Você que está a ouvir pela Rádio Benguela, tem aqui o nosso abraço. Eu estou a conversar com Érica Lopes, ela que é terapêutica holística, tem um currículo enorme. Vocês podem seguir ela nas redes sociais que ela vai deixar no fim. Tem vídeos fantásticos que eu às vezes paro e fico mesmo assim, doutora, tipo, está a falar para mim hoje. Tem vídeos fantásticos dela, então vocês vão poder ter a oportunidade de ir para as redes sociais dela e acompanhar essa mulher fantástica que é. E vocês já sabem que esse programa está a ser produzido, não é? Pela Chombela Psique e patrocinado pela Kimonas Construções. Sim, aquela que é a melhor empresa de construção civil a nível do Benguela. Ah, não a querer me apertar o pescoço, moça. Quando eu falo que você é o melhor, ela é mesmo o melhor. Só que cada um tem seus defeitos, mas ele é o melhor. Portanto, você que quiser construir a sua casa, reabilitar... Olha, a nossa convidada está na área de imobiliário, moça. Então, acho que as conexões aqui já vão ser feitas hoje. Kimonas Construções, muito obrigada pelo apoio e também a Rádio Benguela, então, que nos dá esse espaço para a gente realizar os nossos programas. O nosso muito obrigado. Não se esqueçam que na próxima semana estamos de aniversário. Um aninho de Mente Sã. Então, nos acompanham no YouTube, que tudo aquilo que vocês ouvem aqui pela Rádio Benguela, vocês podem ver no nosso canal do YouTube Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Essas minhas convidadas sempre lindas e fantásticas, por isso é que eu não venho mal apresentada aqui. Minhas convidadas surram. Bem, Érica, está a ser muito bom falar contigo. Tu és fantástica, a tua vibe, espiritualidade. Eu falo isso sempre no... Ai, meu Deus, desculpa. No meu bolso, eu acredito muito na espiritualidade das pessoas, a energia que a gente carrega. Eu não sei, não sei se é o universo, se é o quê, mas eu sinto que quando alguém é mesmo boa pessoa, eu sinto. Quando é má pessoa, também sinto. Que vem com uma áurea pesada. A energia nunca mente. É sobre isso. Bem, a minha próxima questão é: qual é o papel da espiritualidade e da fé no processo do autodesenvolvimento? Tu falaste ali em poucas linhas, mas eu queria que explicasses um bocadinho dos nossos ouvintes o que é que a espiritualidade e a fé fazem de diferença no autodesenvolvimento. Doutora Ana, como disse, nós temos vários aspectos, não é? E um deles é o espiritual. Então, o que é que eu diria a uma pessoa que, por exemplo, quer ter sucesso, quer prosperidade, quer ter muito dinheiro, etc, etc. Quer as boas coisas do mundo material. Trabalhe primeiro a tua espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, não falo de religião em si. Ou vai à igreja A, à igreja B, não falo disso. Falo da espiritualidade no sentido de estares alinhada a Deus, a energia de Deus. Estares alinhada à energia do universo, né? Para quem acredita, é quase a mesma coisa. Então, é esse alinhamento, e mestres espirituais chamam de iluminação. Nós realmente queremos, o que quer que seja do mundo material, nós temos de começar pela iluminação, que é nada mais do que conectarmos-nos e estarmos alinhados à energia de Deus. Por quê? Porque essa energia é o grande diferencial, esse alinhamento com Deus, com o universo, como dizem os físicos quânticos, com a consciência. Se for os religiosos, é a conexão, não é? Isso. Que é a intimidade que a gente tem com Deus. Exatamente. Essa intimidade, essa conexão, esse alinhamento, quer que seja o termo linguístico que as pessoas utilizam, de cada vez, é o grande divisor de águas. É o grande. E por uma questão muito simples mesmo.
é a única forma de nos sentirmos realmente preenchidos. Concordo. Nós podemos, ok, vais ter 100 Lexus, 1000 casas no Talatona, Uhum. e o próprio mundo, né, está coberto de exemplos de pessoas Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo É só olharmos, porque as coisas se na repetem. história. Todos os exemplos que nós precisamos, precisamos estar Nós ali. temos, Nós yeah. temos ali. Então nós vemos, por exemplo, muitas pessoas que alcançaram sucesso, alcançaram patamares estrondosos a nível de fama, de sucesso, de prosperidade financeira, mas são pessoas vazias, são pessoas cheias de lacunas, cheias de deficiências mentais e emocionais. Não só porque provavelmente não trabalharam bem o seu mental e emocional, mas porque em algum momento eu acredito muito que faltou mesmo esse alinhamento, essa conexão de Deus. Então, essa conexão, essa espiritualidade é o que nós mais devemos trabalhar, porque nós somos seres espirituais. Salomão disse que vaidade por vaidade tudo é vaidade. É verdade, nós somos, os físicos chamam de centelha, nós somos pequenas partículas de Deus. Somos centelhas dele, não é? E se nós somos, e a Bíblia diz, somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Ou seja, somos feitos, entre aspas, pela mesma energia, pela mesma matéria. Então, e aí é até uma questão de lógica, não é? Então, se o mundo tem um dono, né? Yeah. Mas vamos colocar essa brincadeira aqui. E o dono aqui, é nosso pai. Então, se eu nasci, ok, né? Minha mãe deu uma luz, ok? Eu estou no mundo, sou um ser humano. Okay. Eu vim a um mundo, tem dono, né? Porque existe eu tenho um cérebro, tenho um coração, ou seja, coisas que funcionam além de eu querer, não é? Sim. Alguém fez isso. Então, eu vim para um mundo onde este mundo tem dono. Quer você aceita ou não, tem um dono. Yeah. Independentemente do que você crê, o mundo tem dono. É isso que estamos a tentar te dizer. O mundo é de Deus, o universo é de Deus. Né? Okay. Então, tu vais para casa de uma pessoa, imagina, né? Vais para casa de uma pessoa para jantar, né? Ou para estar lá hospedado, e tu não cumprimentas a pessoa, faltas respeito à pessoa, não queres ser educada com a pessoa, não cumpres as regras, então como é? Ok. Olha, bom exemplo. Amei essa analogia. Então, yeah. E é o que eu sempre digo. Se tu não acreditas pela questão do conteúdo, porque o conteúdo às vezes não te inspira, ou o conteúdo não te satisfaz, vai pela lógica. Vai sempre pela lógica. Como é que você respira? Como é que você acorda? Vai sempre pela lógica, porque às vezes nós queremos racionalizar muito, intelectualizar tudo. Às vezes não é uma questão de intelectualizar, é uma questão de lógica. Não é? Então, vai por essa lógica. Então, como é que eu vou querer dinheiro se o dono do dinheiro... Olha, então a mamãe nos dá aula. Cuidem da vossa espiritualidade. Então Aí já estamos quase a terminar. A espiritualidade é um grande divisor de águas. Não vale a pena queremos todo o sucesso do mundo material se nós não lutarmos para termos essa conexão, essa intimidade com Deus. Vamos sentir-nos sempre vazios. O que é que faltou a dizer aos nossos ouvintes dessa nossa conversa? Estamos mesmo no fim, meu Deus, que pena! O que faltou dizer é algo que nós estamos a viver neste momento. Vivemos num momento de extremo imediatismo. Queremos aparecer muito, queremos ser os famosos, queremos estar sempre nos holofotes, queremos já ganhar todo o dinheiro quando nem ainda passamos pelo processo. Então, a minha mensagem de hoje é: vamos tentar ao máximo não entrar nessa luta frenética do imediatismo e realmente perceber que a vida é um processo. Para nascermos precisamos de 9 meses. Para chegarmos aos 18 anos precisamos de um tempo. Então tudo na vida é um processo. Sim. Ganhar dinheiro, ter mente sã, corpo, etc. Tudo isto é um processo. Então não vamos atropelar os processos, não vamos querer já ser CEO quando tu nem ainda dominas o Excel e o Canvas. Não é? Vamos perceber mesmo que a vida é um processo e que cada um tem o seu processo de evolução espiritual e pessoal próprio, dele e Deus. Então vamos respeitar esses processos e ao invés de tentarmos aparecer muito nas redes sociais, vamos tentar aparecer um pouco mais na vida de Deus. Ah, que lindo. Meu Deus, falaste para todos nós.
Bem, Érica, conta-me as tuas redes sociais, deixa aqui os teus recados, porque eu acredito que todo mundo devia te seguir para ver aqueles vídeos que tu E nos amanhã vai sair orienta. um. Vai sair um novo? Nos orientas, falas conosco diretamente, quase que entras na nossa alma. Então deixa aí os recados. Como é que as pessoas te acham nesse mundo TikTok, digital? Erika Lopes. Ok. Instagram, Erika, aquele tracinho por baixo, _ autodesenvolvimento. Uhum. E o Facebook e o LinkedIn, é só Erika Lopes. Ok. Para terminar mesmo rápido, o teu livro, onde é que encontram? Nem falamos. Verdade. Eu esqueci. Peço desculpa, onde é que Não faz encontram? mal. Como é que tem acesso? Diz lá. Bem, neste momento eu tenho só e-books disponíveis na Cubeta, www.cubeta.ao. Ok. Tenho só os livros na Cubeta, no Instagram Cubeta. E quanto aos meus tenho só e-books. Quanto aos meus livros estão esgotados Ok. nesse momento. Tem que fazer a segunda edição. A segunda edição já está aí a sair, já estão a pressionar, mas já está mesmo aí a sair a segunda edição. E o primeiro livro, Autoestima, estou numa fase de melhoria do próprio livro e vem aí uma grande novidade sobre este livro e fiquem mesmo ligados porque vem aí Ligados e com promessa que voltas aqui que é para Volto, falar claro. sobre ele, por Sempre. favor. Sempre estiveres em Benguela, bem, não é sempre, mas pronto, quando puderes e principalmente na questão do livro gostaríamos muito de te ter cá, porque foi um prazer enorme Sim. receber. Sim, doutora, eu tenho em casa uns 2 ou 3 exemplares. Fica aqui o meu compromisso, já tenho o seu exemplar. Pelo menos desses tem sim. Eu ganhei o meu livro hoje. É assim, eu já estou a começar a receber prendas de aniversário de 1 ano do programa, aniversário de 4 anos da Chombela em junho Uau. e meu aniversário também. Uau. Junho acontece tudo na minha vida. Nossa, uau. Junho Eu estou feliz, abençoado. então quem quiser me dar prenda já sabe que junho é o meu mês e pode dar prenda para tudo e mais alguma coisa. Bem, esse foi o nosso programa Mente Sã Corpo Sã com Ana Fernandes e essa convidada mais do que especial, Erika Lopes, muito obrigada mesmo, que eu acabei de descobrir que é minha família. Verdade. Nos bastidores. De primeiro grau. É sobre isso. Acabei de descobrir que somos família e não sabíamos. Aos nossos ouvintes da Rádio Benguela, muito obrigada pela vossa audiência. Vocês vão ficar agora com o telejornal, mas antes disso não tem como. O Gugas vai preparar aí a minha música, que é para eu falar a nossa frase do dia no finalzinho. E voltar a agradecer a todos os nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, aquelas pessoas que cuidam de nós, todas aquelas pessoas que estão a apoiar a feira. Não posso falar aqui os nomes de todas as empresas, mas muito obrigada mesmo. Muito obrigada também àqueles que estão a apoiar ao aniversário também de 1 ano do Mente Sã. Obrigada mesmo, vocês fazem acontecer, tornam a minha vida mais do que especial e que Deus multiplique a fonte de providência de cada um de vocês. Aos Calimas que estão conosco, Calimas Estúdios, sim, eu estou com pessoal novo, por isso é que os meus vídeos mudou, doutor. Meus vídeos estão assim com outra qualidade. Muito obrigada também pela vossa presença e por cuidarem de nós e cuidarem da nossa imagem nas nossas redes sociais. Bem, isso é o meu muito obrigada, com promessa de voltar a próxima semana, quinta-feira, 19 horas para vocês, com mais convidados e um programa mais do que especial, sendo o programa de aniversário. A nossa frase do dia diz o seguinte, doutora Erika. Chega uma hora em que a dor de continuar é igual. É maior do que o medo de mudar. Que essa hora seja agora. Escolhe-se, cure-se, reconheça-se, mas acima de tudo, é de dentro que a vida muda. Vocês já sabem qual é o nosso combinado. Sejam felizes.